16, o verso 23, na minha versão, eu leio assim: porque o mandamento é lâmpada, e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Esse é um tema bastante recorrente no livro de Provérbios. O sábio Salomão se refere à disciplina e à repreensão várias e várias vezes. E ele associa a sabedoria àquele que se submete à repreensão. E ele associa a tolice àquele que se recusa a aceitar a repreensão. Nesse texto em específico, ele coloca a palavra de Deus como uma espécie de lâmpada para iluminar o caminho. E as advertências da disciplina são o próprio caminho que a palavra de Deus ilumina para que os crentes possam caminhar. As advertências da disciplina é como a pavimentação de um caminho que nos leva como destino, nesse texto, à vida, à salvação. Nas Escrituras, as palavras disciplinar, corrigir e instruir, elas são muito comuns quando nós lemos o texto sagrado e são muito importantes nas Escrituras. Existe uma forma verbal hebraica no Antigo Testamento, a palavra yazar, que tem como substantivo dela musar, e elas encontram o seu equivalente no Novo Testamento grego, nas palavras paideia e paidem, de onde vem a palavra pedagogo, ou seja, etimologicamente falando, o conceito bíblico de disciplina visa, objetiva, a educação e a instrução. Etimologicamente, a palavra corrigir, instruir, disciplinar, visa a educação, a mesma raiz da palavra pedagogo ou pedagogia, que tem que ver com o ensino. A gente precisa compreender as razões e o propósito pelas quais uma disciplina pode e deve ser aplicada. E a gente tem que levar em conta, nosso ponto de partida é que o propósito da igreja, no caso de disciplina eclesiástica, o propósito da igreja sempre é a proclamação do evangelho e a salvação. E tudo está relacionado à redenção do homem. Esse é o projeto que Deus está executando e que tem sido viabilizado pela graça de Deus. Ou seja, qualquer ação da igreja visa, em última análise, a salvação e redenção do homem. Na dinâmica do plano da salvação, o ser humano ele precisa ser confrontado. As suas vontades precisam ser contrariadas. Assim você vai ver em todas as interferências de Deus pela voz profética, em todas as vezes em que Deus moveu o seu braço na tentativa de chamar o seu povo para junto de si, esse povo foi confrontado. Ou seja, não é uma atribuição da igreja, historicamente falando, de que Deus envia as pessoas apenas para passar a mão na cabeça dos seus filhos, dizendo, tudo bem, minha criança, vai dar tudo certo. Não, nós estamos falando de gente da igreja que precisa ser confrontado. Essa é uma tarefa da igreja, mas infelizmente é muito comum as pessoas não perceberem as vantagens da disciplina. E a razão é muito simples, a nossa tendência natural, pela natureza que temos, é a da autojustificação. Diante da mínima ameaça, a gente já se coloca na defensiva, a gente já fica meio arisco, tentando de alguma maneira justificar as nossas ações ou intenções. As Escrituras, por outro lado, apresentam a disciplina, como no texto que acabamos de ler, como advertências que conduzem à vida. É um instrumento de salvação, a disciplina. E o correto entendimento dessa matéria passa pela noção do amor e da responsabilidade. A gente vai ver na manhã de hoje que, mesmo que o amor se proponha a suportar pacientemente, ele não pode ignorar o insulto e a rebeldia. Isso não é amor. O amor complacente, o amor que engole toda e qualquer afronta, ele não pode ser verificado e assim atestado pela revelação bíblica. E a própria Escritura afirma não ser muito inteligente rejeitar a repreensão. Vire 2 folhas aí de onde você está, o capítulo 12 do livro de Provérbios, no verso 1, é um texto clássico. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão, que diz a tua versão?
algumas versões dizem tolo, a minha diz estúpido. Opa, que palavra mais indelicada para você dizer para a igreja, não é? Muitas vezes esse assunto é evitado. E alguns argumentos são utilizados. Eu queria que você desse uma olhadinha na tela. Vamos ver se isso aqui vai funcionar aí. O Marquinhos está aí, Marquinhos? Pronto, vamos ver. Eu não sei se vai funcionar, Marquinhos. Se não funcionar, você me ajuda aí. Uma das razões de as pessoas rejeitarem esse assunto e evitarem esse assunto e acharem que esse não deve ser um assunto relevante é que o assunto da disciplina eclesiástica demonstra que não há amor na igreja. Esse é um argumento muito utilizado. Se houvesse amor, não fariam isso. Uma segunda razão é que a disciplina eclesiástica é um tipo de um instrumento de intimidação. Estão querendo botar medo nas pessoas. Outros dizem que a disciplina eclesiástica vai afastar as pessoas da igreja. Outros ainda argumentam, é um ato de hipocrisia, sabe por quê? Porque todos na igreja são pecadores. Como é que alguém pode disciplinar outra pessoa se todo mundo é pecador na igreja? E um outro argumento muito comum, selecionei 5 aqui dos que são mais ouvidos, a disciplina eclesiástica pode ser um instrumento de perseguição. Isso foi alguma coisa que fizeram, foi um complô que armaram ou qualquer coisa do tipo assim. Embora esses argumentos tenham alguma lógica, eles não refletem a orientação das Escrituras, se de fato deve-se ou não a aplicação da disciplina eclesiástica. O apóstolo Paulo, em algum momento, trata a disciplina como uma tentativa de evitar a condenação. Eu vou pedir para você ir até a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Esse é um texto bastante esclarecedor. 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 32, lemos assim: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, meu irmão, olhe para mim, disciplina não é condenação, disciplina é uma tentativa de evitar que ela aconteça. Aqui o apóstolo Paulo faz uma distinção clara, que a disciplina tenta evitar a condenação. A condenação é o julgamento final do rebelde que se recusou a mudar de atitude e a reconhecer sua falta. A condenação não é uma medida que a igreja possa vir a tomar diante de um caso escandaloso. Não. A disciplina, dentro do contexto bíblico, dentro da visão bíblica, da instrução bíblica, a disciplina visa evitar, através de uma confrontação, que o sujeito, a pessoa, o transgressor, sofra a condenação final lá no final, no juízo, no dia da prestação de contas. Nós temos basicamente 4 objetivos pelos quais uma disciplina deve ser aplicada. O primeiro deles é impedir o avanço do mal na igreja. Volte aí 2, 3 folhas ao capítulo 5, na mesma carta a 1 Coríntios. No verso 6 e 7 do capítulo 5, primeira carta, lemos assim: não é boa o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, como Cordeiro Pascal, foi imolado. O apóstolo Paulo, no capítulo 5, está tratando de algumas impurezas, de algumas atitudes no seio da igreja na cidade de Corinto. E ele está dizendo: vocês não podem ignorar o que está acontecendo na igreja. E para que a massa inteira não seja comprometida, vocês têm que lançar fora o fermento velho. Essa é uma das razões de uma disciplina que deve ser aplicada, impedir o avanço do mal na igreja. Segunda, manter a honra de Cristo e a reputação do Evangelho. Vá à segunda carta aí. Eu vou te dizer, viu, essa igreja de Corinto deu um trabalho. 4 cartas o apóstolo escreveu a essa igreja. 2 foram preservadas e entraram num cânon sagrado. Por outras razões, eu não vou entrar no mérito hoje. Outras 2 cartas acabaram não entrando no cânon sagrado. Mas aqui temos muitas instruções. Capítulo 6 da segunda carta, verso 3, diz assim, ó: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. De alguma maneira, uma medida que a igreja precisa tomar visa manter a honra de Cristo e a reputação do Evangelho. Aqui o caldo engrossa um pouquinho mais. A terceira razão é evitar que o juízo de Deus caia sobre a igreja. Vou pedir para você ir até o livro do Apocalipse, capítulo 2.
na carta à igreja de Tiatira, nós temos aqui uma lição muito importante. Ainda que estas cartas tenham uma aplicação primária às igrejas da Ásia Menor, lá enviadas no primeiro século, do primeiro para o segundo século, elas têm uma dupla aplicação em vários dos casos aqui, promessas, advertências, mas há uma característica na igreja de Tiatira que compete ao tema de hoje. Vou pedir para você acompanhar do capítulo 2 de Apocalipse, a partir do verso 19 até o 22, lemos assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. 23, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Olhe para mim. Numa das razões pelas quais a disciplina eclesiástica precisa ser levada a sério, é porque a disciplina evita que o juízo de Deus caia sobre toda a igreja. Temos vários casos nas Escrituras. Você pode se lembrar, por exemplo, do caso de Acã. Você pode se lembrar de outros momentos em que o todo sofreu por causa de uma parte. E por isso a igreja não pode negligenciar e ignorar a sua tarefa de manter a ordem na igreja. O caso de Tiatira, durante séculos, ela foi conivente com práticas que adentraram o seio da igreja sem ter feito nenhuma resistência a isso, e o juízo de Deus cai sobre a igreja naquele período, especificamente por conta dessa negligência. A quarta razão, tão importante, e elas não estão aqui em ordem de importância, mas tão relevante, a quarta razão pela qual a disciplina deve ser aplicada é a recuperação do transgressor. Volte, por favor, à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, porque ali nós temos uma mensagem belíssima. O apóstolo Paulo, com algum rigor, ele exige que a igreja tome determinadas posições, mas perceba o tom dessa mensagem. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2, versos 5 até o 11, lemos assim: ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Repare, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que eu tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Repare o verso 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Olhe para mim, meu irmão, você está vendo a instrução do apóstolo, o mesmo apóstolo que disse: não permita que o fermento levede toda a massa, não permita que o todo pague por uma parte, é o mesmo que diz: trate o transgressor com amor, fale com ele com ternura, perdoe-o a ofensa. E ele, no verso 11, diz: porque a gente sabe quem está por trás de tudo isso é o próprio inimigo, e a gente não ignora as intenções do inimigo de querer provocar isso na igreja. Mas perceba, uma das razões da disciplina ser aplicada é a recuperação do transgressor. Meu irmão, no capítulo 7 do manual da igreja, e aqui são questões até certo modo técnicas, a gente vai encontrar algumas razões pelas quais, em termos bem práticos, pontuais, como e em que circunstâncias uma disciplina eclesiástica deve ser aplicada a um membro que compõe a igreja. A primeira razão listada no manual da igreja, capítulo 7, é a negação da fé nos fundamentos do evangelho e nas crenças fundamentais da igreja ou o ensino de doutrinas contrárias a eles. Pessoas que um dia foram batizadas, elas vieram à frente da igreja e elas responderam sim a uma série de perguntas. Você sabe disso? É aquela profissão de fé. Uma vez
negando a fé e a doutrina que um dia abraçaram publicamente por confissão de fé e aceitação de batismo, essas pessoas, isso já justificaria a remoção de uma pessoa dos livros da igreja ou a execução de uma disciplina. Segunda razão, violação da lei de Deus, tal como a adoração de ídolos, aberto, um homicídio, roubo, profanação, jogos de azar, transgressão do sábado, falsidade intencional e habitual. Essa falsidade intencional e habitual, ela vai ser um pouquinho mais explícita à frente nas outras razões. Terceira, violação do mandamento da lei de Deus que diz, não adulterarás. E aqui a igreja ela é bastante cuidadosa em esmiuçar o que ela entende como sendo uma razão justificável para a aplicação de uma disciplina. Não adulterarás, em sua relação com a instituição do casamento e o lar cristão, com as normas bíblicas de conduta moral e qualquer ato de intimidade sexual fora do relacionamento conjugal e ou atos não consensuais de conduta sexual dentro do casamento, sejam eles legais ou ilegais. Tais atos incluem o abuso infantil, conquanto não se limitem a isso, e também pessoas vulneráveis de qualquer idade. O casamento é definido como um relacionamento público, legalmente estabelecido, monogâmico e heterossexual entre um homem e uma mulher. Quarta razão, fornicação. Traduzindo isso para um português mais claro, um arroz com feijão, relação sexual fora dos limites do casamento entre dois jovens solteiros, por exemplo, que inclui, entre outras coisas, a promiscuidade, atividade homossexual, incesto, sodomia e bestialismo. Bem claro, não? Quinta razão, produção, uso ou distribuição de material pornográfico, razão para a disciplina. Sexto, novo casamento de pessoa divorciada, exceto o cônjuge que permaneceu fiel ao voto matrimonial, em divórcio por adultério ou por perversões sexuais. Sétimo, violência física, incluindo violência na família, razão para a disciplina. Fraude ou deliberada falsidade nos negócios. Meus irmãos, atentemos para isso. Nono, conduta desordenada que traga opróbrio sobre a igreja. Décimo, adesão ou participação em movimento ou organização separatista ou desleal. 11º, persistente recusa em reconhecer a autoridade da igreja devidamente constituída ou em não se submeter à ordem e disciplina da igreja. Essa também é uma razão, uma atitude de rebeldia. 12, o uso, a fabricação ou a venda de bebidas alcoólicas. 13, uso, fabricação ou venda de fumo, qualquer de suas formas para consumo humano. 14º e último, uso ou fabricação de drogas ilícitas ou consumo indevido, ou venda de narcóticos ou drogas sem permissão e motivo médico apropriado. Essas são as razões listadas pelo manual da igreja, no seu capítulo 7, que trata especificamente sobre este tema. E meus irmãos, se não resta dúvida do ponto de vista bíblico, sobre o dever e a responsabilidade da igreja julgar as atitudes questionáveis dos seus membros, a pergunta que fica para a gente é, como então a gente deve fazer isso? Como fazer isso de maneira apropriada? Porque se deve ser feito é como fazer isso. E não faria sentido se a Bíblia dissesse para a gente fazer alguma coisa sem a Bíblia dar as instruções de como essa coisa deve ser de fato executada. Por isso eu vou pedir para você ir até o capítulo 18 de Mateus. Esse é, sem dúvida nenhuma, o coração da mensagem dessa manhã, e essas palavras foram pronunciadas pelo próprio mestre, um dos seus momentos de instrução, e pela inspiração de Deus preservadas à igreja, e tem servido como base de instrução ao longo dos séculos. Mateus capítulo 18, eu e você conhecemos esse texto. Ele não apenas é utilizado para a gente tratar de problemas, mas ele também é utilizado num processo disciplinar. Verso 15, capítulo 18 de Mateus, a partir do verso 15 lemos: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça.
Se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Texto muito forte. Essa é a base sobre o qual o processo de disciplina está fundamentado. Essa orientação de Jesus, gente, busca garantir que as questões sejam tratadas e resolvidas de forma discreta. E numa eventual resistência, o fato deverá progressivamente contar com o auxílio de outras pessoas antes que seja tratado publicamente pela igreja. Ouça, porque vou lhe dizer em termos muito claros. Precisa ficar claro para mim e para você que o pastor, o ancião da igreja ou qualquer outra pessoa não deve ser procurado antes que o irmão seja abordado. Muitos escândalos acontecem e trazem vergonha à igreja, e eles poderiam ser evitados caso Mateus capítulo 18 fosse seguido. Não adianta procurar o pastor para evitar o escândalo. As chances de conter um problema aumentam quando a pessoa envolvida é abordada numa conversa pessoal e discreta. As chances de dar certo a resolução do problema aumentam quando esse passo é seguido. E meus irmãos, muitas feridas, muitas mágoas, muitas perdas surgem porque nós decidimos conversar com os nossos amigos, os nossos familiares, ou até mesmo com uma autoridade da igreja, sem antes falar com a pessoa. Agora me ouça. Se você não tem nada a ver com a questão, se você apenas ouviu uma história absurda, escandalosa, se você não tem a disposição de ajudar, se você não reúne coragem para abordar a pessoa, tira o seu time de campo e bico calado. Deus não vai colocar sobre você a responsabilidade de, ouvindo uma coisa ruim, você ficar consigo. Orar. E se você reunir coragem, volto a dizer, não há outro passo a ser dado antes do que falar diretamente com a pessoa. Não tenha dúvida, ouça o que vou lhe dizer, não tenha dúvida de que Deus responsabilizará o transgressor por seus atos. Não tenha dúvida disso. Às vezes, meu irmão, como no caso de Davi, que veremos logo a seguir, um ano ele achando que estava tudo certo, que todo mundo já tinha esquecido, que ninguém tinha visto, que o general tinha, não, um ano, Deus mandou o profeta, um ano. Se a gente não pode ter dúvida de que Deus vai responsabilizar o transgressor por seus atos, eu quero dizer a você também, tenha certeza de que você terá que dar conta a Deus pela sua língua. Nessa manhã a gente precisa compreender qual o papel, na disciplina eclesiástica, qual o papel da igreja, da família e do transgressor. No que compete à igreja nunca esteve livre de gente não convertida, partilhando de sua comunhão. As Escrituras não negam essa realidade. E os mais apressados em acusar, geralmente escondem pecados semelhantes ou piores em suas próprias vidas. Na aplicação da disciplina, pessoas que desejam ver sangue, essas pessoas devem ser afastadas do processo. Por quê? Porque a igreja não faz justiça, esse não é o papel dela. Você não vai buscar justiça na igreja. A igreja promove a redenção. Somente os que desejam pagar o preço da cura e recuperação do transgressor devem atuar no caso. Os adventistas do sétimo dia contam com o auxílio do Espírito de profecia em várias áreas do conhecimento. E como eu mencionei já o capítulo 7 do Manual da Igreja, nesse mesmo capítulo a igreja em suas assembleias representativas, ela contou com a revelação profética na formulação dessa sessão que trata do assunto da disciplina e orienta a igreja nessa matéria. Eu vou pedir para você observar comigo algumas dessas passagens que foram selecionadas e incluídas no Manual da Igreja nesse mesmo capítulo. A referência original dos textos que eu vou mencionar agora está no volume 7 do Testemunhos para a Igreja, as páginas estão ali também referidas, 260 a 263. Ao tratar com membros que cometem falhas, o povo de Deus deve seguir, grifo meu, estritamente as instruções dadas pelo Salvador no capítulo 18 de Mateus. Os seres humanos são propriedades de Cristo, resgatados por preço infinito, e estão vinculados a Ele por amor que Ele, o Pai, tem manifestado. Que cuidado devemos por isso exercer em nosso relacionamento?
O ser humano não tem o direito de suspeitar mal do seu semelhante. Os membros da igreja não têm o direito de seguir seus próprios impulsos e inclinações no trato com irmãos que cometem falhas ou que cometeram falhas. Não devem nem mesmo manifestar qualquer preconceito em relação a eles, porque assim fazendo implantam no espírito de outros o fermento do mal. Olhe para mim aqui, meus irmãos. Eu já estou cansado de ver, tem gente que quer ver sangue, tem gente que quer ver o negócio, tem gente que quer que seja feita a justiça, mas o fermento referido por Paulo, de um mal que não pode ser tolerado na igreja, essa mesma expressão é utilizada pela serva do Senhor ao dizer que quem quer ver o circo pegar fogo, quem está com a faca nos dentes, também lança o fermento do mal. Esse não é o espírito que deve estar por trás de qualquer medida que a igreja deva tomar diante de um ato público, desalinhado aos preceitos bíblicos. Se o teu irmão pecar contra ti, ela continua, disse Cristo, vai e repreende-o entre ti e ele só. Não se deve contar a outros o caso de um irmão. Olhe para mim aqui, vou parar aqui. Olhe para mim aqui, meu irmão, olhe para mim. Se você sabe de um problema, se você contar para alguém, você vai ter que pedir perdão por isso aí, porque Deus vai cobrar de você. Membro de igreja não é para-raio. Se as pessoas criaram um hábito de ligar para você para te contar as coisas, corta o barato delas, sabe por quê? Porque pesa sobre você a orientação. Não se deve contar a outros o caso de um irmão. Confia-se o caso a uma pessoa, a outra e mais outra, e o mal continua crescendo até que toda a igreja venha sofrer. O correto é resolver o caso entre ti e ele só. Esse é o plano divino. Parece utópico, né? Mas eu não posso tirar essa folha da Bíblia. Seja qual for a natureza da ofensa, ela não impede que se adote o mesmo plano divino para dirimir mal-entendidos e ofensas. Seja qual for a natureza da ofensa, é roubo, assassinato, abuso, adultério, qual for a natureza da ofensa, ela não impede que se adote o mesmo plano divino para dirimir mal-entendidos e ofensas. Falar a sós e no Espírito de Cristo com a pessoa que praticou a falta bastará, geralmente, para remover a dificuldade. Portanto, deve-se conversar com a pessoa que cometeu a falta e com um coração cheio, grifos meus, do amor e da simpatia de Cristo, buscar com ela a reconciliação. Arrazoar com ela com calma e mansidão. Não se exprimir em termos violentos. Falar-lhe com um tom que apele para o bom senso, lembrando as palavras, aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados, diz a carta de Tiago no capítulo 5. O Manual da Igreja ainda traz outro texto. Todo o céu, que esse texto é belíssimo, todo o céu toma interesse na entrevista que se efetua entre o ofendido e o ofensor. Se este aceita a repreensão ministrada no amor de Cristo, reconhecendo sua falta e pedindo perdão a Deus e ao irmão, a luz celestial lhe inundará o Espírito. O Espírito de Deus torna a unir os corações e há no céu música pelo restabelecimento da união. Que coisa bonita isso aqui. Que coisa bonita. Se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que seja pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Diante de irmãos, que diz aí? Que diz aí a orientação? Irmãos espirituais, deve-se falar acerca da falta com o que estiver em erro, vendo que eles concordam no assunto, talvez se persuada. E se não as escutar, que se deverá fazer então? Deverão alguns poucos em reunião de comissão tomar a responsabilidade de excluir o irmão? Se não as escutar, continua dizendo Jesus, dize-o a igreja, deve a igreja decidir o caso dos seus membros. Olhe para mim aqui, meu irmão, há um senso comum aí, né? Não, eu vou levar esse assunto para a comissão. Meu irmão, a comissão não decide nada. A comissão não decide nada. A palavra final não é da comissão. A palavra final não é do pastor. A palavra final não é do ancianato. Não é a palavra final. A palavra final é de quem? É da igreja. A igreja tem a palavra final. É quando o relatório é trazido aqui e o assunto é tratado em plenário. É aqui que se toma a decisão por voto de maioria. E aqui a instrução é clara: não deve impor alguns poucos irmãos.
numa reunião de comissão, tomar esse assunto. Deve-se a igreja decidir o caso dos seus membros. Se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. É a rebeldia instalada. Se não atender a igreja, se rejeitar os esforços feitos para reconquistá-lo, é a igreja que deve tomar a si a responsabilidade de excluí-lo de sua comunhão. Seu nome deve então ser riscado do livro. Orientações. Nenhum oficial da igreja deve aconselhar, nenhuma comissão recomendar e igreja alguma votar a eliminação dos livros do nome de alguém que haja cometido falta. Que diz aí, grifo meu, sem que as instruções de Cristo a esse respeito sejam fielmente cumpridas. Quais são as recomendações de Cristo que devem ser fielmente cumpridas? Uma conversa pessoal, uma conversa privada com mais 2 ou 3 pessoas, depois sim a igreja trata. Sem essas 2 etapas prévias, esse assunto não deve ser tratado na comunhão da igreja. Se essas instruções forem observadas, a igreja será purificada diante de Deus. A injustiça tem que aparecer tal como é e ser removida para que não prolifere. O bem-estar e a pureza da igreja devem ser salvaguardados para que possa estar sem mancha diante de Deus, revestida da justiça de Cristo. Percebe como a responsabilidade pousa sobre a igreja? Em verdade vos digo, prossegue Jesus, que tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. É o que ele fala. O último texto desse bloco. Essas palavras de Cristo conservam a sua autoridade em todos os tempos. A igreja foi conferido o poder de agir em lugar de Cristo. Para aqueles que acham que a igreja não tem o direito de fazer isso, a igreja tem não só o direito, mas o dever de aplicar a disciplina eclesiástica. A igreja não só tem o direito, como o dever de fazer isso. A igreja é a agência de Deus para a conservação da ordem e disciplina entre o seu povo. A ela o Senhor delegou poderes para resolver todas as questões concernentes à sua prosperidade, pureza e ordem. Sobre ela impôs a responsabilidade de excluir de sua comunidade os que dela são indignos, os que por seu procedimento anticristão acarretam desonra para a causa da verdade. Tudo quanto a igreja fizer em conformidade com as instruções dadas na palavra de Deus, será sancionado pelo céu. Meus irmãos, ainda neste capítulo 7 do Manual da Igreja, nós temos previsto 2 tipos de disciplina. Quando se trata de pecados graves, a igreja tem 2 maneiras como a disciplina deve ser aplicada. O primeiro é um voto de censura e o segundo é um voto de remoção da qualidade de membro da igreja. Em casos em que a ofensa não é considerada pela igreja tão séria, que demande a medida extrema da remoção da qualidade de membro, a igreja pode expressar sua desaprovação mediante um voto de censura. A censura tem 2 propósitos: possibilitar a igreja manifestar sua desaprovação a uma ofensa grave que trouxa desonra à causa de Deus, e segundo, impressionar os membros em falta com a necessidade de mudança de vida e reforma de conduta, proporcionando a eles um tempo de graça enquanto eles efetuam essas mudanças. Nesse caso de voto de censura, essa disciplina pode ser aplicada de 1 mês a 12 meses, de 1 a 12 meses. E a segunda, e mais grave, é a remoção do livro. Unicamente pode, após haver seguido a instrução dada no capítulo 7, depois da orientação do pastor, da associação, e depois de terem sido feitos todos os esforços para conquistar o irmão e restaurá-lo ao caminho certo, deve o indivíduo ser removido de sua posição de membro da igreja. A comissão da igreja, ou a opinião de uns poucos, não pode determinar a aplicação da disciplina. O papel da comissão da igreja é trazer uma recomendação ao plenário da igreja, e essa reunião com a igreja deve ser previamente convocada. O que normalmente se faz é que se convoca uma reunião administrativa no sábado, para um outro dia da semana, exigindo apenas que os membros da igreja estejam presentes para a gente evitar outros constrangimentos. E apenas com essa presença dos membros batizados da igreja, que deve ser requisitada, e com voto de maioria, a recomendação pode ser sancionada em plenário. Você sabe que, ainda que tenha ficado claro a responsabilidade da igreja no exercício da disciplina, repare o que ela ainda diz, Testemunhos para a Igreja, volume 3, Deus considera seu povo como um corpo responsável pelos pecados que existem em indivíduos em seu meio. Se os dirigentes da igreja negligenciam buscar com diligência os pecados que trazem o desfavor de Deus sobre a corporação, eles se tornam responsáveis por esses pecados. Gravíssima declaração. A outra, mencionada ainda por ela,
Caso não houvesse disciplina e governo eclesiásticos, a igreja se esfacelaria, não poderia manter-se unida. Isso parece bastante fora de moda, sabe por quê? Porque a gente vive na época do você não tem o direito de me julgar. É o momento que a gente está vivendo hoje. Quem é você para me julgar? Não foi outorgada à igreja a autoridade para condenar as pessoas, mas é exigido da igreja por parte de Deus, biblicamente falando, o julgamento de fatos que porventura venham, primeiro, a permitir o avanço do mal na igreja, a manchar a honra de Cristo e a reputação do Evangelho, a atrair o juízo de Deus sobre a igreja e ignorar o transgressor no seu caminho de destruição. Você sabe que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 11, ele diz que nós precisamos julgar os fatos. Lá diz, não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as. Então, esse negócio de quem é você para me julgar, meu irmão, a igreja como um corpo, ela precisa julgar fatos. E a orientação é, não seja cúmplice desses fatos. João, no capítulo 7, verso 24, orienta, não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Ora, ele não está dizendo que não é para julgar, ele está dizendo que é para julgar segundo a reta justiça. Ou seja, pesa sobre a igreja a responsabilidade de julgar fatos. O julgamento das pessoas, essa é uma atribuição divina. E meu irmão, olhe para mim, quando a gente olha para os livros da igreja, ainda que a gente tenha uma secretaria bastante atualizada, honestamente, meus irmãos, a gente não vai poder ignorar mais algumas situações que a gente consegue enxergar nos livros da igreja. Porque algumas dessas coisas são de domínio público. E em alguns casos nós teremos que abordar. Sinceramente, eu queria gastar o meu tempo com coisas mais interessantes. Mas tem coisas que nós vamos ter que tratar. Porque são de domínio público. O sermão de hoje visa dizer a você que algumas coisas precisarão ser feitas. E o sermão de hoje nos ajuda a entender que coisas novas, difíceis e escandalosas que um dia virão a surgir, nós temos um procedimento a seguir. Não fure a fila. Não ligue para o Joisel ou para mim ou para qualquer ancião sem que você tenha feito aquilo que você sabe que tem que fazer antes. É assim. Casos antigos e públicos, nós vamos ter que tratar. Casos futuros, agora a gente já sabe como temos que fazer. Se a gente insistir em ignorar alguns desses casos, a gente vai estar falhando com a nossa responsabilidade e a gente acaba retendo as bênçãos de Deus que vêm pela fidelidade. Eu falei para você até agora da postura da igreja. Eu queria agora que eu vou chamar a sua atenção para a postura da família. Os membros da família não deveriam fazer lobby para que os seus parentes não sejam responsabilizados. Os membros da família deveriam ser os primeiros a contribuir com um processo transparente e afetuoso, visando o despertar da consciência e a restauração plena no mais curto período de tempo possível. Mas infelizmente o que há muitas vezes é uma excessiva preocupação com a imagem da família e não com a salvação da família. Nesse caso a preocupação está no lugar errado, meus irmãos. A tendência dos que negligenciam a disciplina dos filhos no dia a dia, no processo de educação, é que rejeitem também a responsabilização dos atos destes mesmos filhos em ambientes fora do lar. Escola, igreja, vizinhança. Provérbios capítulo 13, verso 24, Salomão diz assim: quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Muitas vezes nós passamos por processos embaraçosos como igreja, porque a família faz lobby para manter as aparências, não querendo que o caso seja tratado, ou querendo inclusive falar com membros de comissão fora dos horários da reunião, numa tentativa de dizer, por favor, não sejam tão severos. Na minha opinião, deveriam ser os primeiros a dizer, eu confio no discernimento da igreja, e o que vocês disserem é o que nós vamos seguir lá em casa. A disciplina, meus irmãos, biblicamente falando, é um ato de amor que visa a salvação. O que garante a legitimidade da correção é seguir a orientação do mestre que acabamos de ver nos instantes passados.
e a família deveria contribuir com isso. Eu queria poder contar alguns casos para vocês, mas sabe por que eu não faço? E sabe por que raramente você me vê eu tratando de casos aqui? Das várias igrejas e centenas de pessoas que eu já tive que cuidar, de pastorear, porque eu não quero desencorajar que as pessoas me procurem para contar suas coisas, seus dilemas pessoais, as suas coisas, para que um dia elas venham virar a ser uma ilustração de sermão, mas eu teria algumas coisas a dizer nesse ponto. A Bíblia traz uma coletânea de casos que servem de orientação e alerta sobre esse assunto, e é importante a gente compreender como Deus, a igreja e os indivíduos atuam nesses casos. O estudo da palavra de Deus com honestidade, espírito humilde, que foi a oração que eu fiz para a nossa reunião de hoje de manhã, vão ajudar a gente a entender esse assunto. Em Deuteronômio capítulo 8, verso 5, temos a revelação: saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Há aqui uma relação análoga entre Deus e o homem. Assim como um pai disciplina um filho, Deus disciplina os seus filhos. E eu queria chamar a sua atenção para 2 casos em contraste, que revelam posturas e destinos completamente diferentes. Muito rapidamente, porque você conhece as histórias. O primeiro rei de Israel, o rei Saul, esse camarada ele não reagia muito bem quando ele era confrontado. Sempre na defensiva, sempre tentando se justificar. Das muitas lambanças registradas nas escrituras que ele cometeu dentro do seu período de monarquia, ele desempenhou o papel de sacerdote quando ele deveria esperar o Samuel chegar. Ele poupou o rei inimigo e o rebanho quando não deveria haver sobreviventes nem despojos. Ele furtou o mérito do filho dele em relação ao êxito de uma batalha, tão inseguro, que ele tomou o mérito para si. Ardeu em ciúmes contra Davi. Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Depois daquele dia ele não prestou mais. Ciumento, invejoso, matou uma família sacerdotal inteira, consultou uma feiticeira e por fim cometeu suicídio. Trágico. No capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, no verso 26, a gente lê: virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para não sejas reis mais sobre Israel. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Então disse Saul: pequei, honra-me porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu adore o Senhor o teu Deus. Já não era a primeira vez que Saul era confrontado, e semelhante a outras vezes, ele se preocupou mais com o que as pessoas pensariam, com seu status, com a sua posição, com a sua imagem, do que com a ofensa cometida contra Deus. O cara é confrontado, Deus diz para ele: você não presta mais para ser rei, você foi longe demais. Ainda assim ele diz: pequei. Mas qual é a preocupação dele? Samuel, desce comigo, senão vai pegar mal para mim eu descer sozinho. Imagem. A preocupação deveria ser a salvação e não a imagem. A disciplina é um ato de amor. Em contraste com ele, o seu sucessor, Davi, seus atos foram vergonhosos, nós conhecemos muito bem, incompatíveis com a sua posição, sofreu gravíssimas consequências para aqueles que às vezes apelam diante de atos escandalosos, mas Deus perdoou Davi. Meu irmão, estude um pouquinho mais a Bíblia, e você vai perceber que a vida de Davi virou um inferno, mesmo ele não tendo sido morto. Ele virou um frouxo como rei e como pai, já não conseguia mais julgar com justiça, porque se sentia incapaz, por causa da vergonha do seu pecado. Sua casa virou uma bagunça, quase uma guerra civil se instala, dizimando a nação. Sua vida foi um horror depois daquilo. As pessoas às vezes apelam ao pecado de Davi, querendo reclamar a misericórdia, como se as pessoas parecem não querer perdão, elas só querem inocência. No capítulo 12 do segundo livro de Samuel, nós vemos registrado a visita que Natã fez a Davi. Você deve lembrar, ele conta uma historinha, e Davi não percebe que é uma parábola, dá o veredito, mas ele, sem saber, estava julgando o seu próprio caso. É quando Natã coloca o dedo na cara de Davi e diz assim: você é esse homem. O mais interessante é que quando a gente analisa os pecados de Saul e de Davi, são todos desprezíveis, porém os de Davi, dentro de uma perspectiva coletiva, social, parecem ainda piores. Qual a diferença entre esses dois reis?
Enquanto Saul buscava justificar-se, mais preocupado com seu status e com a sua posição, Davi não temeu perder o trono, e nas palavras da serva do Senhor, ele não temia nem mesmo ser apedrejado em praça pública, porque o pecado do adultério permitia que alguém reclamasse o seu sangue. Alguém poderia executar este juízo de arrastá-lo para a praça e apedrejá-lo lá. Mas essa não era a preocupação de Davi, sabia? Esse não era o maior medo de Davi, o trono ou a própria vida. A maior preocupação de Davi nós vemos registrados nos Salmos 32 e 51, quando ele dizia: enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Tu és justo no teu julgar, tu és justo no teu falar. Em pecado me concebeu a minha mãe, diz ele. Mas o desespero dele é registrado nos versos 11 e 17 do Salmo 51, quando ele diz: me dá um novo coração, e por favor não me retires o teu espírito. Meu irmão, a nossa grande preocupação diante de um pecado cometido, diante da vergonha pública, não é se o nosso nome vai ser lido, riscado, se o nosso caso vai ser tratado. A nossa grande preocupação é nós perdermos a bênção da presença do Espírito em nossa alma. E a correção da igreja visa levar o pecador a reconhecer as consequências dos seus erros e clamar para não perder a proteção do Espírito Santo de Deus. A maior preocupação deveria ser de nossa parte ter um novo coração. Não um vernizinho em cima do nosso caso, a igreja dizendo: não, deixa para lá, foi apenas um deslize. É meu papel como pastor da igreja muitas vezes dizer o que naturalmente eu não gostaria de dizer. Mas irmãos, diante do assunto proposto, não nos resta outra alternativa diante da repreensão divina, senão a gente cair de joelhos e a gente confessar os nossos pecados. Os de maior responsabilidade, líderes da igreja, pastores, anciãos, estes especialmente, se cometerem algum ato escandaloso, trazendo vergonha, atraindo o juízo de Deus sobre a igreja, estes, é necessário que lamentem a sua conduta, peçam perdão pelo escândalo, publicamente, e peçam também perdão pelo desencorajamento que provocaram. Não é uma questão de imagem, meus irmãos, é uma questão de salvação. Sabe, uma compreensão limitada do que é a igreja, do papel da igreja, leva as pessoas a pensarem que tudo pode ser resolvido entre elas e Deus. Isso não é verdade. Quando nós nos unimos à igreja, nós adquirimos responsabilidade em relação a ela. Quando nós nos unimos à igreja, nós adquirimos responsabilidade em relação à igreja, e a igreja assume responsabilidade em relação a nós. Compreender limitadamente o papel da igreja é achar que tudo pode ser resolvido entre nós e Deus. De um modo geral, se teme mais a reação das pessoas diante do escândalo do que a opinião de Deus, de quem a gente não pode esconder nada. Infelizmente, ao invés de a gente ouvir, me perdoem, a gente costuma ouvir, quem são vocês para me julgar? Fora de moda ou não, meus irmãos, a igreja continua sendo um instrumento para a correção e salvação dos homens. A senhora White diz no volume 3 do mesmo livro já citado de testemunhos para a igreja, ela diz: a palavra de Deus não dá licença a que uma pessoa ponha seu julgamento em oposição ao da igreja, nem lhe é permitido insistir em suas opiniões contrariamente às dela. Olhe para mim aqui, nós temos uma dupla responsabilidade. Dupla responsabilidade. A igreja, dela é exigida que ela siga os passos de Mateus 18, e dos seus membros, tendo esses passos sido seguidos, dos seus membros é exigido que se submetam à autoridade da igreja. Mas isso está fora de moda. As autoridades estão sendo questionadas em todos os seus níveis, em todos os seus nichos. Nós não olhamos mais para os governantes com o respeito que nós tínhamos antes. O seu prefeito, o seu governador. A gente fala em relação às autoridades constituídas com desprezo, com escárnio, com nojo, até com raiva. Os policiais já não são vistos como autoridades que zelam pela lei, pela ordem. As pessoas ficam com medo quando vem uma sirene assim ligada. Os pais estão sendo questionados nesse patriarcado tóxico, modinhas
que estão sendo ditas por aí, pessoas que limitam as liberdades das pessoas. E logicamente a igreja não ficaria de fora disso, a autoridade da igreja também tem sido questionada, mas nós temos luz em relação a isso. Se a igreja fizer direitinho, do jeito que foi exigido que ela faça, seguindo os passos bíblicos, é dever dos seus membros se sujeitarem à autoridade da igreja. Meus irmãos, não é raro, diante de uma medida extrema, algumas mentes rebeldes, apoiando-se numa suposta independência, compararem eventuais sanções ou disciplinas a perseguições medievais. Eles se colocam como se fossem os novos Luteros, os novos Jerônimos, ou outro reformador que desafiou os abusos autoritários da igreja. Eu quero dizer para você que um erro não invalida o outro. Num eventual erro cometido por parte da igreja, se os passos ensinados por Cristo não forem seguidos pela igreja, Deus vai tomar o caso em suas mãos. Mas isso não diminui ou justifica o erro do transgressor. O certo mesmo, irmãos, a única segurança que a gente possui é a gente seguir as orientações de Deus em sua palavra. As Escrituras revelam quando a disciplina precisa ser aplicada e as Escrituras orientam como a disciplina deve ser aplicada. Penúltimo texto dessa manhã, e a gente se encaminha para o fim. Eu vou pedir para você ir até a carta aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Eu citei vários textos e os li, mesmo sem dar tempo de você abrir a sua Bíblia lá, mas esse eu faço questão que você pegue as Escrituras e com seus próprios olhos você acompanhe a leitura. Hebreus 12, verso 5 em diante, lemos: E estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco? Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando for por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Verso 7, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, verso 8, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Verso 11, toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Que texto, meus irmãos! Que texto! Como igreja, nós precisamos amadurecer em nossa compreensão das Escrituras. Como pessoas, a gente precisa amadurecer emocionalmente nas nossas relações. Então ouça o que vou lhe dizer e repito, não se envolva em questões complicadas por mera curiosidade. Não tenha prazer em passar má notícia para frente. Não tenha prazer em ouvir má notícia. Não seja você um depósito de lixo, porque fofoca é lixo. Você não é para raio, eu disse antes. Não permita que as pessoas tragam essas coisas para você. Meu irmão, não opine ou atue sem a disposição de amar, de ajudar e de curar. É dever da igreja julgar os fatos quando isso lhe for exigido, mas não antes de esforços individuais serem empreendidos com a intenção de salvar. É dever da igreja julgar os fatos, mas também é seu dever manifestar amor e oferecer perdão, como vimos o apelo de Paulo na primeira carta aos Coríntios. É fundamental também o transgressor reconhecer sua culpa, porque a sua paz com Deus depende da sua confissão e a sua disposição para mudar. Quando o nosso caso vergonhoso se torna público e alguém vai precisar julgar isso, não nos cabe outra alternativa a não ser a submissão, o pedido de perdão, de desculpas, por a gente ter desencorajado alguém na sua caminhada cristã. Não nos cabe outra postura. Não esqueça, na condição de transgressor, o homem sensato enxerga as vantagens de ser corrigido
O tolo não. No texto que já foi referido, 1 Coríntios 11:32, quando nós somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que a gente não seja condenado com o mundo. A disciplina é uma tentativa de Deus de evitar a condenação dos membros da sua igreja. Volto a dizer, disciplina não é condenação, mas uma tentativa de evitar que ela aconteça. Na condição de irmão de igreja, se na condição de transgressor só cabe a confissão e a humilhação pessoal, na condição de irmão de igreja, na condição de alguém que viu um outro irmão cair em pecado, é nosso dever promover a restauração, não a execração. Portanto, eu recomendo, diz o apóstolo Paulo, que reafirmem o amor para com ele. Você lembra o texto lido ao começo? Eu recomendo que reafirmem o amor para com ele. Se algum dos nossos vier a cair, se algum dos nossos precisar ser disciplinado, a recomendação bíblica é: reafirmem o amor para com ele. Nós não olhamos torto, nós não evitamos, nós não tiramos do nosso grupo do WhatsApp, nós não deixamos de curtir as fotinhos. Isso tudo são linguagens, formas de a gente dizer: estamos juntos ainda, estamos aqui ainda. Recomendo que manifestem o amor para com ele. E o apóstolo ainda diz no final daquela sessão: a fim de que Satanás não tire vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos as suas intenções. Meus irmãos, nós somos um corpo. Todos nós, de alguma maneira, em algum momento já ficamos doentes. E quando a gente está doente, o que acontece com o nosso corpo? O cérebro manda um sinal de que alguma coisa está errada. Às vezes é a febre, às vezes é a dor, às vezes é uma inflamação. O corpo inteiro se penaliza pela parte que está sofrendo. Quando há um pequeno corte numa extremidade, ou quem sabe um órgão vital é afetado, funcionando de maneira irregular, o corpo inteiro se compadece. Manda-se energia vital do corpo inteiro para aquela área enferma. Quando o apóstolo Paulo diz que a igreja é um corpo, essa analogia se aplica inclusive nos nossos momentos de fragilidade, de fraqueza ou de sofrimento. Quando alguém entre nós se machuca, quando alguém entre nós tropeça no caminho da fé, quando alguém entre nós, fora de si, faz escolhas horríveis, sabe o que acontece? O corpo inteiro sofre, o corpo inteiro fica enfermo. Nós, diante de um problema instalado no corpo, nós não podemos ignorar, porque vai continuar doendo. Todo o corpo é comprometido, porque uma parte está enferma. Não cabe de nossa parte, meus irmãos, vendo um irmão sofrendo ou tropeçando, não cabe de nossa parte uma outra atitude se não nos mobilizarmos para curar e restaurar. A gente não pode fingir que não tem um problema. A gente precisa encarar o problema. Mas uma vez encarado o problema, a gente precisa fazer isso com amor. Sabe por quê? Porque as tentativas do inimigo de dividir a igreja, desunir o povo, enfermar o corpo, essas intenções nós conhecemos muito bem. E quando nós tivermos um problema na igreja, nós precisaríamos nos unir para impor sobre Satanás essa derrota. Nada deixaria ele mais envergonhado do que irmãos diante da transgressão do outro, manifestar amor e disposição de perdoar. Eu sei, eu reconheço, tem uns que é mais fácil de amar do que outros, tem, mas amar os de casa é fácil. Disse Jesus em Mateus capítulo 5, isso até qualquer um faz isso aí, difícil mesmo é. Isso não é um salvo-conduto para o rebelde pintar e bordar e exigir com o dedo na cara de que a igreja o aceite do jeito que ele é. Não, meu irmão. Se pintar e bordar, a igreja vai se posicionar. Porque cabe à igreja manifestar o amor, mas cabe ao transgressor mudar de atitude. É ou não é?
eu queria fazer um apelo nessa manhã. Eu até achei que ia até uma, graças a Deus, que eu consegui mais rápido. Eu queria fazer um apelo nessa manhã. A Mel vai cantar uma música, e eu queria fazer um apelo nessa manhã. Se o chapéu serviu para você, eu não sei em que parte o Espírito de Deus pegou você pelo cangote hoje, eu não sei em que parte. Se foi a parte sua como transgressor, se foi a sua parte como membro da igreja que tem que amar os outros que erram, se foi a sua parte como alguém da família, que às vezes fica querendo passar pano na cabeça de filho que está fazendo besteira. Meu irmão, deixa eu dizer para você, filho que faz besteira, e pai que defende o filho na igreja, o filho não é responsabilizado, você não está ajudando, você está atrapalhando. Permita, se for o caso, permita. Se a igreja tiver que atuar num caso público, de um ato de um familiar seu, seja o primeiro a dizer, eu confio no discernimento da igreja, ajude a gente a tratar esse caso com amor, ajude a gente a viabilize a visita, encontro, um culto de pôr do sol, viabilize as conversas, não faz lobby não passa a mão na cabeça não, isso não ajuda, só torna o processo mais traumático. Eu não sei aonde o chapéu serviu, mas eu sei que de alguma maneira todos nós aqui somos afetados. E pesa sobre mim, quando pego a lista dos membros da igreja, pesa sobre mim a responsabilidade de olhar alguns casos e falar, não, temos que tratar isso aqui. E são casos antigos às vezes até. Casos antigos. Aí leva para cá, deixa para o outro ano, e vai. Mas tem casos que nós vamos ter que tratar. Tem casos que nós vamos ter que abordar e dizer, irmão, e aí, como é que é? Como é que é? Vamos voltar, meu irmão. Vamos restaurar, vamos retomar. Está desviado, vamos voltar. Não quer voltar? Vamos chamar 2 ou 3. Cara, volta, volta. Esse sermão eu estou pregando para a minha igreja. Sou pastor dessa igreja. Essa aqui é a minha igreja, esse aqui é o meu rebanho. Esse aqui é o meu rebanho, eu não estou pregando para o mundo. Mas eu sei que pode ser útil para um ou outro aí. Se você está assistindo esse negócio, ao vivo, se você está assistindo esse negócio em 2021, 2022, 2025, não sei quando, meu irmão, se você ofendeu a igreja com seus pecados, reconheça a sua culpa, volte ao convívio, à comunhão da igreja. Se eu estou falando para algum líder de igreja, que às vezes é precipitado, querendo disciplinar, vamos resolver e tal. Meu irmão, se acalme, nós não temos que ter pressa. O processo precisa ser respeitado. E só assim a igreja vai ter suas mãos limpas, em respeitar o processo e seguir os passos que precisam ser seguidos. Nós precisamos zelar pela igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo na terra. O corpo de Cristo na terra. O meu apelo, enquanto a Mel cantar, se for o seu caso, eu quero que você se levante e venha aqui à frente. Eu não sei onde o Espírito pegou você, e é entre você e Ele nesse caso. Eu queria que você viesse à frente, e nesse gesto você dissesse, eu reconheço aqui. Independente em que ponto do assunto que foi tratado hoje, isso chegou em você, pegou em você, afetou você. Eu já vi o suficiente para entender que entre nós, mesmo aqui nessa comunidade de umas 200 e poucas pessoas, tem gente aqui que falta um pouquinho de amor, que tem um senso de justiça bastante aguçado. Outros, eu sei que tem gente aqui que tem a tendência de dizer, não mexe com isso não, isso afasta as pessoas, isso é uma manifestação de falta de amor. Não, meus irmãos, nós precisamos equilibrar as coisas, o assunto foi tratado aqui, nós não somos mais ignorantes em relação a isso, não somos. Se foi o seu caso, se você sentiu em algum momento que essa mensagem foi para você, enquanto a música é cantada, eu queria que você viesse à frente para a gente orar aqui juntos ao final. Cada um tem uma parte nesse processo. Cada um tem uma parte.
peço apenas pelo pão, não peço apenas por um mundo sem conflitos, não peço apenas proteção, não peço apenas paz ao coração aflito, não vou pedir mais uma vez que a minha vida seja isenta de fracassos, mas vou ficar bem junto a ti e nunca mais fugir pra longe dos teus braços. Pois quanto mais eu tento me afastar de ti, mas eu percebo que não há pra onde ir. Sou como um filho que insiste em partir. Não sei te amar, não quero te ouvir. Me ensina a dar somente um passo cada vez. Quando eu quiser de novo andar na tua frente, me ensina a confiar, me ensina a descansar em ti. Deus o Pai, nós somos uma porção do Teu povo espalhada neste mundo. Tua igreja tem sido uma fortaleza num mundo revoltoso. Sobre ela, o inimigo das almas tem arremessado toda a sua fúria. Mas a igreja continua sendo um instrumento de salvação. A igreja continua sendo o cenário da Tua graça, onde o Senhor se deleita em transformar vidas. Essa é a igreja. Débil e defeituosa como possa parecer, ainda é um instrumento para a salvação das almas. E como uma porção, pequena porção, espalhada neste mundo, nós temos responsabilidades, uma pequena porção de responsabilidade. Em algum momento nós nos unimos como irmãos, nós fazemos parte dessa igreja, nós nos movemos juntos. Muitos de nós vivemos experiências marcantes no convívio da igreja. A igreja viu os nossos filhos nascendo, a igreja esteve ao nosso lado quando perdemos alguém querido, ali no cemitério, ao lado da sepultura. Muitos contaram com um abraço afetuoso de um irmão da igreja. A igreja também viu brigas, desentendimentos, desinteligências, algumas dessas num caráter privado, ninguém soube, foi resolvido ali mesmo. Outras ganharam domínio público. Isso é ruim porque enfraquece o movimento do corpo. Algumas vezes, membros da igreja, pessoas com quem nós convivemos durante algum tempo, militaram aqui conosco, marcharam conosco, ouviram apelos como os de hoje, cantaram músicas como as de hoje. Essas pessoas já não estão mais aqui, elas estão fora de si, desviadas algumas delas, escolhas erradas. Algumas dessas pessoas não escondem essas escolhas.
outras dissimulam essas escolhas. Nos ajuda a termos compaixão uns dos outros, Pai. De fato, não há nenhum justo, nenhum sequer aqui entre nós. Mas, como igreja, como um corpo, nós somos obrigados a ter que tratar alguns assuntos. Quando isso chegar, quando esse dia chegar, que o Senhor nos dê discernimento, amor, a calma, a simpatia, a ternura, que o próprio Jesus recomendou. Que a gente seja discreto, que a gente vise, acima de tudo, não limpar a casa, num zelo desenfreado como Saulo no dia em que apedrejou Estevão, não. Nos ajuda a sermos zelosos, sim, mas que a gente tenha por objetivo final curar e restaurar aquele que vacilou, aquele que escorregou, aquele que se desviou. Deus do céu, olha para a igreja, para essa comunidade, a comunidade brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui em Dallas, e dá a essa igreja as virtudes do Espírito para que ela possa desempenhar o seu papel aqui neste lugar. Que a gente tenha consciência pessoal de nossa responsabilidade, que a gente tenha consciência coletiva, que a liderança tenha comprometimento e que, como uma igreja, nós tenhamos a unidade exigida para a gente ir em direção ao reino dos céus. Despeça-nos com a tua paz, com a tua bênção e na convicção do teu Espírito. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.